Seja bem-vindo a mais um episódio do Love Haircast. Hoje nós vamos pro episódio... Bem, guarda para os erros de gravação. Eu amo erro de gravação, o que eu mais gosto é o erro de gravação. Então vamos lá. Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio do Love Haircast. E hoje aqui comigo eu tô muito feliz. Eu vou receber a Joyce Hair, que foi minha aluna 13 anos atrás e deu muito certo trabalhando com o Meg. Ela é referência na cidade dela. Mas antes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Roda a vinheta! E hoje eu tô muito feliz, eu vou receber uma pessoa muito querida que foi minha aluna 13 anos atrás e que faz muito sucesso com o Mega Hair, é referência na cidade dela. É a Joyce Hair. Joyce, é muito bom ter você aqui, gratidão por você dividir esse momento aqui comigo, eu tô muito feliz. Eu também tô muito feliz, me sinto muito honrada pelo convite. E porque a nossa parceria faz muito tempo. Faz muito tempo, gente. A gente vai contar essa história pra vocês daqui a pouco. Mas antes, e o meu presente você trouxe? O que será que eu trouxe? Deixei bem escondidinho, ela não viu, gente. Eu quero Deixei ver. escondido. Eu tô curiosa. Mas tá aqui, ó. Tchan. Uma agulha de crochê, mas pra nós da área da beleza é uma agulha de puxar luzes. Isso. Agora eu quero saber a história dessa agulha. Por que essa agulha fala tanto comigo e tem tudo a ver com a minha história, né, como profissional da beleza? Porque a partir dos 10 anos lá, bem novinha, eu comecei a ver as mulheres de luzes loiras e eu queria ser loira, eu queria puxar luzes, mas claro que minha mãe não deixava. Aquela época era diferente de hoje, que as meninas até põem mechinha, mas aquela época não. E você tinha uns 10 anos mais ou menos. 10 anos mais ou menos, e eu falei, não, quando eu crescer eu vou ser loira, quando eu crescer eu vou ser loira. E aí, quando eu tava com 13 anos, a minha mãe falou assim, você só estuda de manhã e à tarde fica aí sem fazer nada, vai lá na prefeitura fazer um curso. Pra encher o tempo, não é bom ficar parado, e eu fui. Aí cheguei lá, o que tinha lá? Tinha corte e costura, aula de violão, pintura. Eu falei, nossa, não me dá nada a ver, nada. Né? E tinha curso de cabeleireiro. Aí eu falei, bom, não sei se eu... Isso com 13 anos. 13 anos. Não sei se eu consigo, mas como eu era vaidosa e queria ser loira... E aí, essa época, eu já comprava um produto que chamava Biondina, que você passava e ficava no sol, que não era uma química. Gente, ela é nova, viu? Ela tá falando isso, mas não é, ela é nova, né? E aí, foi que eu entrei fazer o curso com essa idade. E depois eu terminei o curso, só que daí eu tinha bastante insegurança, era muito novinha. Aí eu fui fazer o curso, na época, no Senac, que hoje também não existe mais. Não tem mais o curso. Não tem mais o curso. De cabeleireiro no Senac. Era feito por módulos, né? Você fazia módulos, quando você terminava todos os módulos, e você pegava o diploma. Então eu acredito que tudo começou com isso, o meu sonho de fazer luzes. Com a vontade de ser loira, né? A vontade de ser loira. E essa agulha representa isso. Olha que interessante, gente. Uma agulha tem todo um sonho, uma vontade, uma história. Não é só uma agulha, né? Tem todo um sentimento. E você sabe que essa agulha vai ficar pra mim, né? Você Sim. tem outras lá, né? Tem, então tá, porque essa agulha aqui vai entrar na minha caixinha. Uhum. Joyce, então faz quanto tempo você tá na área aí da beleza, mais ou menos? Olha, o total, desde que eu entrei nesse primeiro curso com 13 anos, fazem 30 anos. Gente, ela é nova, né? Ela fala assim, ó, com 13, faz 30 anos, mas ela tem carinha de 25, 30, gente, no máximo, né? Super bonita, você tá super jovem. E aí você foi nesse caminho faz 30 anos, então. Aí nunca mais parei, porque quando eu tava pra me formar já no Senac, aí eu falei, não, agora eu quero trabalhar. Aí eu fui me apaixonando mesmo, né? Nunca pensei que seria a minha profissão quando eu entrei. A princípio eu falei, eu gosto disso pra mim, vai ser legal pra mim, as outras coisas eu não me interesso.
Mas depois, com o caminhar, eu falei, não, eu gosto disso. E aí eu falei, eu quero trabalhar no salão, mas eu era nova, eu não tinha muitos relacionamentos. Eu falei, eu vou pedir emprego aonde eu cortava o meu cabelo. E foi que eu pedi, e aí fui pega como auxiliar, ainda novinha, né? Fui pega como auxiliar, onde eu fiquei quase 2 anos. Aí ele me mandou embora, eu já tinha uma outra amiga que também tinha salão, fiquei mais 2 anos. E foi construindo o seu nome nesse meio tempo. Isso. E experiência também, porque quando a gente entra para trabalhar em um outro salão, a gente vai criando uma experiência compartilhada com a outra pessoa que já trabalha, né? Isso. Então isso é muito bom para quem sai já do curso, trabalhar em outro salão. Eu falo que é uma experiência única, né, Joyce? Do que já montar. Você tem muita gente que sai, já monta. Não tem nada errado nisso, de montar sozinha. Sim. Mas eu falo, trabalhar em outros salões fez eu amadurecer muito como profissional. Pra mim foi muito importante, porque esses 2 primeiros anos que eu tava no salão, ele ficava todo o tempo lá comigo. Só que quando eu fui para esse outro salão, ela tinha um esposo que viajava, então ela me deixava muito sozinha. Então a pessoa chegava, só tinha eu. Aí eu falei, bom, eu tenho que fazer. Tem que fazer, porque... Aí foi quando eu rompi mesmo, sabe? Aí você já tinha segurança para trabalhar sozinha. Comecei a fazer sozinha mesmo. E aí foi quando em 99 eu abri meu primeiro salão. 99. Então já tem aí 20 e pouquinhos, né? Já 23 anos, 23 mais ou menos. anos, Mais ou menos. E aí em 2009 a gente se conhece, né? Vou lá dar um curso de Mega antes, gente. A história dela, a gente tem uma conexão, eu e a Joyce, muito incrível, porque a minha história mais ou menos também, comecei muito cedo na área da beleza. Eu tinha dom para fazer cabelo, com 15 anos fazia o cabelo das amigas, não é assim, a gente faz o cabelo das amigas, dos parentes, você já tem um dom. Aí minha mãe falava assim para mim, Débora, vai estudar cabelo. Eu falava assim, mãe, não vou ser nada, vou ser cabeleireira? Porque 30 anos atrás tinha um certo preconceito assim, cabeleireira era o quê? Era dona de casa, a gente não tem o glamour, o prestígio que tem hoje. Então era uma profissão que não tinha muito reconhecimento, que era a profissão de dona de casa. E eu pensava assim, eu não vou ser nada, vou ser cabeleireira? E eu fui para outros caminhos, fiz estética primeiro, trabalhei como esteticista, mas quem disse que eu ficava na minha sala? Eu queria mais ficar ajudando a cabeleireira lá 30 anos atrás do que fazendo uma massagem, fazendo uma depilação. Eu queria estar junto com os cabelos. E foi aí que eu conheci o Mega, 30 anos atrás, e me apaixonei e trilhei esse caminho. E aí em 2009 estou lá na cidade da Joyce, que é Lençóis Paulista, ministrando um curso de Mega Hair. E aí conheci a Joyce. Joyce, você já tinha vontade de trabalhar com Mega quando a gente se conheceu? Como que foi? Como que você chegou até esse dia lá no curso? Eu sempre gosto de me atualizar. E aí eu vi uma grande chance, que era algo que eu não conhecia, e que é algo que é muito bacana, né? É algo que transforma a vida da pessoa, transforma, né? É algo que ia trazer uma grande diferença para o meu salão. Então eu falei, não, eu quero fazer esse curso. Aí foi quando eu me inscrevi, cheguei lá e a gente se conheceu. Foi, aí fez o curso e aí desse dia do curso começou a trabalhar com Mega. Já comecei a trabalhar, esse tempo todo sempre trabalhei. E aí sempre até coloquei o cabelo com você, aí sempre sendo sua cliente, comprando cabelo, muito cabelo, comprei em Bauru, aquela época que as meninas faziam mechinha. Mechinha, quantas comprei mechinhas? Muita mechinha, cabelo, né, colorido, era humano e colorido. E assim, foi uma febre, Foi uma febre. E aqueles fios prateados, dourados, brilhinhos, né, que colocavam também, teve uma febre, acho que o que é isso? Há 8 anos atrás foi uma febre, uma né? febre. Todo mundo queria o cabelo comprido e um fiozinho daquele brilhante lá, prateado, dourado, as mechinhas coloridas. Então você pegou todas as fases, né, Joyce? Desde que a gente se conheceu, aí você foi evoluindo. E quantas clientes você acha que você atende com Mega hoje em dia? Assim, a porcentagem do seu salão é 50% de Mega Hair, 50% de outros serviços? Qual que é a porcentagem? Eu acredito que é uns 30%. Não tenho tantas, não é assim, meio a meio, porque eu faço várias coisas, né, também. Outras coisas também. De estética, alguma coisa também. Então, não fico só nisso. Porém, por que eu vim fazer uma reciclagem agora há pouco tempo? Foi. A gente voltou a se reencontrar nessa reciclagem, gente. Olha que interessante. Então, a Joyce trabalhava com um método só de Mega Hair.
Então, quer dizer que ela tinha um número exclusivo ali de cliente, praticamente, porque ela só atendia com uma técnica. Aí ela viu a necessidade de aprender o quê? Outras técnicas, porque ficou muito limitada. Ficou limitado. E quando a gente se conheceu, que eu dei curso para ela, foi o de nano e microcápsula de queratina. E aí veio de um tempo para cá, né, Joyce, o mega hair adesivado, ele tomou um espaço maior na nossa agenda. Sim. Além dele ser muito mais rápido. Então, às vezes a cliente não quer pôr de queratina porque demora muito para preparar. E quer fazer, migrar de método. Aí a Joyce veio fazer o quê? Uma reciclagem para poder oferecer também esse serviço, né, Joyce? Porque como começou a procura, né, e por ser um método mais prático, no sentido do tempo também, para nós e para cliente, que todo mundo hoje tem a vida corrida, aí eu vi a necessidade de vir por causa dessa procura. Então, para ter mais um método para poder ampliar a quantidade de clientes por causa da procura mesmo, né? Isso, por causa da procura. E hoje em dia as clientes elas estão muito antenadas, né, na informação. A internet está aí, elas já estão sabendo de método, de cabelo, elas já chegam praticamente ali com a informação só para a gente concluir, né? A informação tá ali na internet. E você se adaptou bem com o mega hair adesivado? Como que foi? Porque você sempre trabalhou com queratina. Isso, sempre, embora, né, a gente viu outro lá, mas fiquei só na queratina e eu falei, não, preciso ampliar. E assim, nossa, o pessoal tá gostando muito, já fiz a migração de um método para outro, de alguma cliente, né? E deu super já certo. Tá aparecendo clientes novas para esse mega hair adesivado, então você crê que com mais essa técnica, a quantidade de 30% pode de repente crescer e até dobrar, né? Porque é um método mais rápido. Porque o mega hair de queratina, gente, a nanocápsula, ele é um método mais demorado. Você tem que preparar a mecha para depois colocar. Então, normalmente leva o quê? Umas 3 horas. Depois da prática, 2 horas e meia, 3 horas. Mas tem cabelo, depende da quantidade também. Tem cabelo que a gente passa lá o meio período do dia colocando mega. E o mega hair adesivado não. A gente consegue, é rápido, a gente consegue atender muito mais clientes no dia. Né? De repente, com a queratina, a gente atendia num período, a gente consegue atender até 3. Né? Até 3. Então, quer dizer que essa porcentagem vai aumentar. Com certeza vai aumentar. Eu acredito. E porque também as próprias clientes estão preferindo esse método por isso, né? Por ser mais rápido. Por ser mais rápido. Que nem você falou, as pessoas não têm muito tempo hoje, então elas preferem o quê? Praticidade. Chegou rapidinho e já tá indo embora. Que legal, tá vendo? Ó os meus caminhos com a Joyce aí sempre se encontrando, gente. E a Joyce, além de tudo, no Instagram dela ainda tem um café com propósito. Essa mulher é super especial, né, gente? Fala um pouquinho do café com propósito. Então, é um programa, né, que eu comecei a fazer toda sexta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, que é rapidinho. É de sexta. É de sexta. E fala o que no café? Então, eu falo sobre o dom que a gente tem, porque assim, você vê, a gente ficou nesse caminho. O dom é um presente de Deus para nós, né? Eu acredito que tem pessoas que não nascem com o dom, ela pode fazer o curso e pode até conseguir fazer. Mas quando a gente ganhou isso de presente e veio trabalhar com isso, e a gente ainda estuda, você fica top. E também tem uma outra coisa, né, Joyce? Você também tem o presente de Deus. Aliás, o presente de Deus é diário. Todos os dias, quando acordamos, ele nos dá uma nova oportunidade de aprender. Então, a gente tem que ter o dom, a gente tem que ter a vontade, a gente tem que ter a vontade de crescer. E tudo isso tem que ter o quê? Disciplina. Né? Tem que ter a parte também que você queira aprender, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu já sei isso, eu não vou atualizar. Às vezes eu escuto muito de profissionais falando assim, eu nem cliente para isso eu tenho, mas não tenho serviço. Como que você sabe que não tem cliente? Você precisa ir atrás dos seus sonhos, você precisa ir atrás do seu propósito. E esse programa da Joyce é muito legal, que é o Café com Propósito, né? Porque assim, Deus ele já fez a parte dele, nos deu um presente. Só que a parte que nos cabe, nós temos que buscar. Então nós temos que nos atualizar, nós temos que fazer o melhor, nós temos que buscar sempre as novas técnicas, temos que estar sempre à frente.
como a gente já até comentou, a internet está aí. Então, está disponível. Então, nós temos que estar à frente das nossas clientes para levar o melhor para elas. Quando ela chegar, porque às vezes ela vê uma mentira na internet. Não, a gente concorre, gente, sabe com quem? Com as blogueiras. Com as blogueiras que entendem muito de parte de mídia social, parte de marketing, mas de cabelo mesmo profundamente, entende bem pouco, né? Ela entende ali na prática dela, o que ela usa dá certo pra ela. Mas às vezes eu vejo coisas absurdas, tipo receita com maionese, com maisena, com uma mistura danada ali de salada, né? Já pensou? Aí, se a cliente chega e você tá estacionada, porque a área da beleza ela cresce muito todo dia, eu acho que é o ramo que mais cresce. Muita novidade. Muita novidade. Então, se você tá estacionado, a cliente chega, você vai acreditar também, porque você tá leiga. E tem que então, buscar nós temos que buscar para quando ela chegar, você ter o que responder. Você ter o que falar. Então, eu sempre pensei assim, a gente tem que estar sempre à frente. E pensando nisso, você então resolveu fazer o café com propósito. Conta um pouquinho. Então, é toda sexta-feira. Isso, às 8 horas da manhã, é rapidinho. Eu costumo falar que quando você pensa que tá começando, já tá acabando. E que hora que é 8 horas? 8 horas da manhã. É no Instagram? No Instagram. Ah, é ao vivo no Instagram. É ao vivo no Instagram, daí as pessoas participam, a gente conversa, bate um papo. E tem duração mais ou menos de 1 hora? Não, menos. 15, 20 minutinhos. Ah, é rapidinho. Bem rapidinho. Então é muito rápido. É bem rapidinho. É tipo um cafezinho mesmo. Um cafezinho mesmo. Café com propósito. E o que você fala no café com propósito? Eu falo sobre isso que Deus ele nos deu o presente, falo bastante sobre a palavra de Deus trazendo para nós, para o dia a dia, para nossa profissão. E o pessoal interage? Interage bastante. Até achei que pelo horário, né? Mas tá sendo bem legal. As perguntas que aparecem para você assim, que você fala, nossa, essa pergunta foi legal. Você lembra de alguma agora? Algum caso que apareceu ali para você no café, que depois você teve que falar com a pessoa no privado, porque você queria dar uma atenção maior para aquela pessoa? Acontece muito. Bastante pessoa às vezes está trabalhando, fala que já fica esperando. Teve um dia que eu tive um problema e não pude fazer, que eu tava com a garganta ruim, aí eu recebi um monte de mensagem. E eu falei, nossa, olha, as pessoas esperam por esse momento, então tá sendo bem bacana. Você teve algum caso que te marcou, que você teve que dar um apoio emocional para a pessoa? Porque você fala muito de mentalidade nesse café, né, Joyce? Que você teve que dar um apoio a mais para a pessoa que apareceu ali no bate-papo, de repente desabafou alguma coisa? Tive sim. Inclusive até eu falei para você o dia do curso, eu fiz o curso de psicanálise. Por quê? Porque nós conversamos muito com as pessoas e as pessoas se abrem com a gente. Então eu fiz o curso de psicanálise, por isso também dessa questão, desse propósito de fazer esse café com propósito, porque as pessoas elas se abrem com a gente enquanto a gente está ali cuidando delas. E a gente tem uma proximidade muito grande, você toca na pessoa, você fica um tempo com a pessoa, então ela se abre. Então você levar uma palavra para essa pessoa, para elevar a autoestima dessa pessoa, para ver que tocar ali na dor dela, isso, né? Tocar na dor e ela se sentir à vontade para compartilhar essa dor com você. Comigo, e eu ter o que devolver para ela, né? Ter uma palavra para ela, né? Acolher essa pessoa. Eu costumo falar que Deus me chamou para embelezar as pessoas por fora e por dentro. Mas eu falo que esse é o meu propósito. Você sabe que é muito interessante, gente, quando eu fiz da tricologia, acho que eu te contei no curso que eu tive uma queda de cabelo, perdi 60% dos cabelos. E aí eu fui estudar tricologia, e na minha cabeça, estudando tricologia, eu ia fazer assim, o cliente chegava, eu ia aplicar o laser, ele ia embora e acabou. Mas não, eu percebi que o cabelo é só um sinalizador de saúde. Então aqui eu trato também corpo, mente e espírito. Aí esse caminho me levou para constelação familiar. Então eu sou consteladora. E sempre quando eu tô atendendo alguém não tem como diferenciar. Eu acabo ali constelando aquele assunto. Eu falo para a pessoa assim: você quer olhar para isso, né? Vamos olhar para isso com carinho. Então tem semana que eu marco a terapia capilar no horário e logo em seguida constelar o assunto, entendeu? Então a gente já faz aqui a parte da terapia, depois capilar, depois já faz a parte da constelação. Então essa semana eu atendi uma cliente de mega, eu fui colocar um mega nela e a gente ficou conversando, eu não conhecia, foi o primeiro contato e a gente foi falar sobre constelação. Ela já tinha constelado algumas vezes, alguns assuntos.
E aí ela falou, nossa, por isso que eu vim aqui. Eu precisava constelar. Então eu falo que nunca é só o cabelo, né? Não é. Depois que a gente tem essa visão holística do nosso cliente, né? Que é corpo, mente e espírito, a gente não trata só do físico. O físico é bom. Eu falo que o cabelo é o bônus. Ela saiu cabeluda ontem, foi o bônus. Porque a gente acaba tratando também o psicológico, o emocional, com os nossos estudos. Você com a psicanálise, né? E eu com a terapia de constelação sistêmica. E é incrível isso. É incrível. Eu falo que Deus não une pessoas, une propósitos. Porque é uma troca que vai acontecer ali. Então, quando duas pessoas se encontram, existe um propósito ali naquelas duas vidas, naquele encontro que vai acontecer. Então é muito tremendo isso. É assim, a sua cura é a minha cura. Então a gente trabalha muito isso. Na constelação sistêmica eu trabalho muito isso, né? A pessoa fala, nossa, você me ajudou muito. Eu falo, não, você me ajudou. A sua cura também é a minha cura. Quando a gente tem essa visão mais ampla sobre o atendimento, nada é um serviço só assim de corte. Não é só um serviço de mega hair, é muito maior que isso, né, Joyce? E mesmo assim, e quando você tem esse propósito de vida, porque já 30 anos de profissão, já aconteceu situações que eu falei, eu vou parar. Tanto que eu fiz curso de auxiliar de enfermagem. Não queria mais trabalhar na área da beleza. Fiquei trabalhando, estudando, porque eu falei, não, eu vou parar, sabe? Porque acontecem algumas situações, sabe? Só que você não consegue ser feliz em outro lugar. Eu terminei o curso e nunca atuei em outro lugar. Porque assim, eu não consigo me imaginar longe dali, eu não vou ser feliz. Então assim, eu acho maravilhoso porque a gente... Claro que, por exemplo, eu passei uma situação que eu aluguei um lugar, fiz um lugar lindo, passou 1 ano e 3 meses, a pessoa me pediu o lugar. Então, assim, são situações que podem acontecer. Que acontece que você fala, não, mas a gente não pode parar. Então, conta pra mim o que aconteceu. Então, são situações que acontecem e nessa situação, fiquei sem chão. Porque eu olhava, tinha feito tudo do jeito que eu queria e a conversa tinha sido que eu poderia ficar muito tempo, né? E aí aconteceu isso, falei, nossa, então são situações que... Mas o que você fez? Então aconteceu isso, e aí o próximo passo? Nossa. Porque, logicamente que a gente fica chateada, a gente pensa assim, nossa, por que isso agora, né? Porque eu gastei, eu fiz um investimento, agora eu vou ter que sair. E aí? Aí eu falei, não, vou procurar outro lugar, começar de novo. Aí achei um lugar que não era como eu queria, mas... Tipo, era o que tava tendo. Para aquele momento era o que tinha. Você tá lá até hoje ou não? E eu tô lá até hoje. E eu falei, não, eu vou entrar aqui e... A gente tem que ter visão, né? Isso. Você tem que ser visionário. Você tem que ver... fez desse lugar o que você gostaria. Sim. Já fiz. Hoje, né, eu sou muito feliz ali. Então, assim, ficou como eu queria, então a gente tem que ter visão, né? Mas você conseguiu compreender hoje o propósito de você ter ido nesse novo lugar ou não? Consegui. Porque, Deus é maravilhoso, né? Tudo que acontece, existe um ensino, existe algo. Existe então, algo. Não é pra gente fugir do nosso propósito. É pra nos amadurecer, é pra nos levar a outro patamar, é pra nos deixar mais forte. Então, essa mentalidade de, vou desistir, vou parar... Muitos anos eu já deixei pra trás também, porque eu não sei fazer outra coisa. Porque eu acho que todo mundo que tá muito tempo no mesmo ramo, Joyce, sente isso em algum momento, né? Eu lembro quando eu tinha 10 anos de caminhada e tudo que eu já tinha conquistado nesses 10 anos, eu dei uma desanimada no sentido assim, parece que eu nadei e morri na praia, eu não conseguia visualizar as conquistas, porque às vezes... A gente vai se tornando tão banal aquelas conquistas que a gente sonhava no início e a gente já conquistou que depois a gente não dá mais valor. É verdade. E aí eu tive que fazer toda uma ressignificação do início para entender a minha jornada, para que eu esteja aqui hoje. Eu tive que passar tudo aquilo. Eu tive que passar o problema de saúde, eu tive que passar a queda capilar para poder estar aqui hoje. Na época eu não entendia porque eu estava passando tudo aquilo.
Mas hoje eu compreendo que é que nem você falou. Deus nos joga um propósito. Ele coloca a gente no caminho do nosso propósito. Para crescer, para evoluir. Levar um outro patamar. Para levar em outro patamar. Falou certinho. Então, isso é tremendo, né? E assim, eu sou muito feliz nessa área, sabe? E vindo no caminho aqui, eu comecei a pensar, né? Na minha trajetória. Porque no dia a dia, às vezes, você não lembra, né? Não lembra. Mas hoje no caminho, né? Na viagem, vindo aqui, eu comecei a pensar na trajetória. E eu falei, nossa, como eu sou grata. Porque assim, eu vim de uma família muito humilde. Que nem com 13 anos, eu fui fazer um curso gratuito. Não tinha condições de pagar. E eu lembro que quando eu abri meu salão, foi daí que eu consegui conquistar minhas coisas. Sabe, naquela época a gente não tinha carro em casa, andava só a pé. E assim, foi trabalhando no salão que eu comprei minha primeira moto. Foi no salão que eu comprei meu primeiro carro. Quando eu casei com meu esposo, ainda era uma situação difícil, mais difícil, né? Que eu contei a minha história pra você, que a gente já veio com a família, né? Já, né? Tudo pronto, já tinha minhas filhas, as duas, que são as minhas enteadas, que são minhas filhas, né? Que eu peguei pequena. Então foi tudo difícil, a gente foi alugar uma casa. E aí, trabalhando no salão, chegou uma época que meu esposo ficou desempregado. E aí, quem sustentou a casa? O salão. O salão. Então foi a época que 7 horas da manhã eu tava no salão, 10 horas da noite eu saía do salão, trabalhando e tudo o salão me proporcionou. Aí, graças a Deus, depois de um tempo, meu esposo abriu a empresa dele. Aí as coisas melhoraram, mudaram. Ficou mais tranquilo. Ficou mais tranquilo, aí eu pude descansar, eu pude falar assim, hoje não vou trabalhar, eu vou diminuir, sabe, um pouco e dar aquela trégua, né, e depois, graças a Deus, aí eu entrei sem aquela loucura, sabe, porque precisava do dinheiro, mas eu precisava do dinheiro, mas eu também tinha cliente, amava o que eu fazia, então deu muito certo. Foi um tempo corrido, mas muito abençoado. Né? Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com o Mega, eu tinha um sonho de trabalhar só com o Mega. Eu falava assim, eu não quero fazer outra coisa, a não ser por prótese e Mega, que foram as duas áreas que eu me identifiquei muito. E eu lembro que quando eu falava isso para as pessoas falavam assim, imagina, você acha que você vai ter só cliente de Mega Hair? Você tem que fazer tudo. E tá tudo bem, tem profissionais que realmente fazem tudo. Mas eu teve uma época da vida que eu só sobrevivi, paguei todas as contas, conquistei tudo que eu gostaria só fazendo Mega, porque eu era freelance. Eu não tinha um salão próprio. Eu trabalhava em outros salões só com Mega Hair. Aí eu estudei a minha filha, comprei meu primeiro carro. Então quando a gente tem esse objetivo, que a gente fala assim, não, eu vou conquistar isso através do meu trabalho, eu vou fazer a minha carteira de cliente, as coisas acontecem. As coisas acontecem, então é você se dedicar, é você buscar, é você estar disposto e as coisas acontecem, né? Gente, olha que papo gostoso com essa pessoa maravilhosa, né? Mas a Joyce, assim, se eu pudesse, ficaria aqui 3 horas só conversando com ela, mas a gente sabe, né, do tempo. A gente sabe da vida dela que ela se dispôs hoje a vir aqui conversar comigo e eu não posso ficar segurando mais essa mulher maravilhosa, né? Então eu só quero te agradecer, Joyce. Para mim foi um prazer te receber nessa nossa caminhada aí de 13 anos juntas. Eu tô muito feliz, como eu falei no início, de participar da sua jornada, de a gente estar sempre juntas, da sua confiança, né? Mais uma vez aqui em mim, então gratidão por esse momento. Eu que agradeço, muito feliz poder participar. É o meu primeiro podcast. Que legal, tá vendo, gente? E assim, você saiu super bem, muito tranquilo, né? Rolou um papo gostoso aqui. E gratidão, viu? Obrigada. Obrigada a você pelo carinho. Tá vendo? Você também pode conquistar tudo que você deseja, o seu sonho, o seu propósito também. Espero que você tenha gostado desse podcast. Deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.